Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do módulo 3. Hoje vamos falar sobre os tipos de abusos e relacionamentos que existem com pessoas transtornadas, com transtorno de personalidade, transtorno no caráter. Vamos falar primeiro dos tipos de relacionamentos, que eu dividi aqui em 4, que são os amorosos, amizades, profissionais e também em família, familiares, relacionamentos familiares também, no caso, irmãos, irmãs, pais, mães, filhos, filhas, cunhados, cunhadas, sogro, sogra, abrangendo aí toda essa turma, tá bom? Toda essa parte familiar. E os tipos de abusos, eu vou falar sobre 8 abusos que os narcisistas usam contra as vítimas. E o primeiro deles é o abuso verbal, o abuso financeiro, abuso sexual, abuso psicológico, abuso patrimonial, abuso moral, físico e espiritual. O primeiro deles, o abuso verbal, que nós sabemos que é quando a pessoa xinga, quando a pessoa grita, quando a pessoa humilha, dizendo coisas como: você não presta pra nada, você não sabe fazer nada direito, ninguém vai te aguentar, ninguém vai conseguir ficar com você, você nunca vai arrumar ninguém, só eu mesmo que te aguento. Diminuindo essa pessoa com palavras, humilhando, insultando, usando palavras duras, críticas, agressão verbal, todas essas coisas e muito mais. Vai depender do grau da pessoa, de maldade, de perversidade, mas é sempre com esse intuito de inferiorizar você e fazer com que você ache que você que tem problema, que você que é o errado, a errada, muitas vezes chamando você de burro, de burra, falando que sua família não te ama, que seus filhos não te amam, para que você não se sinta uma pessoa especial. Isso é abuso. A pessoa usa das palavras para ferir. Vão falar para você calar a boca, vão falar que você tem sorte de estar com ele ou com ela e assim por diante. Esse é o abuso verbal, usado muitas vezes pelos narcisistas, pelos sociopatas e psicopatas também. Vai depender, como eu falei, de cada caso, porque eles vão conforme a vítima. Eles vão até onde a vítima permitir. Se a pessoa aceitar, eles vão mais e mais elevando, piorando, até chegar muitas vezes no abuso físico, que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos falar agora do abuso financeiro. Os narcisistas, eles usam disso para manipular as vítimas. Vão usar, no caso, conta bancária, vão falar: deixa que eu cuido disso, você não sabe fazer direito, melhor, porque eu já tenho confiança, eu já tenho experiência nisso. Muitas vezes eles não vão falar diretamente para você que você não sabe, eles vão fazer de conta que eles estão ali te ajudando, estão fazendo algo bom para você, para a família. Vão usar disso também para você ficar dependente financeiramente dele ou dela. Acontece também, homens que dependem de mulheres. Vão fazer de tudo para impossibilitar que você tenha a sua independência financeira, exatamente para você não conseguir sair desse relacionamento. Muitos vão falar: para de trabalhar, deixa comigo, eu vou sustentar você, essa parte do homem. Aí você abandona a sua carreira, o seu trabalho, e essa pessoa depois abusa financeiramente de você, não te dá nada do que prometeu que ia dar. Quando vai te dar alguma coisa ou algo que você precisa comprar, vai fazer um estresse, um drama, sempre fazendo você se sentir culpado ou culpada, e aí você depois não consegue mais arrumar outro emprego e agora tem que aguentar toda essa tortura, essa manipulação feita por esse transtornado, essa transtornada. Eles usam também o financeiro para abusar as vítimas, isso mais no começo, para conquistar a vítima, oferecendo presentes, dando presentes, né? Muitas vezes levando para viajar, pagando coisas, levando em restaurantes maravilhosos para aquela conquista. Muitos deles, quando é mais pro lado da psicopatia, vão fazer as vítimas trabalhar e dar o dinheiro todinho para ele ou para ela, e aí a pessoa fica ali trabalhando, se matando e não vê a cor do dinheiro, não pode encostar em nada. E como eu falei, se precisar comprar um remédio, a pessoa vai achar ruim, vai reclamar e vai fazer como se a pessoa estivesse fazendo algo de errado, trazer sentimento de culpa. Então existe sim o abuso financeiro e eles vão usar de todas as formas possíveis e imaginárias, como eu dei alguns exemplos aqui para vocês. É daí para frente, só vai piorando.
Agora vamos falar sobre o abuso psicológico, que esse todos nós já conhecemos, né? Sabemos exatamente que é todo um ciclo criado ali por eles, onde vem toda aquela sedução no começo, toda aquela coisa para te ganhar, para te conquistar, para você ficar preso, presa ali. Vão usar gaslighting principalmente porque vai deixar você confuso, confusa. Você não vai mais entender o que está acontecendo porque você tinha aquela imagem daquela pessoa linda e maravilhosa no começo e agora a pessoa está te desvalorizando e ao mesmo tempo valoriza e depois desvaloriza de novo. E aí isso vai piorando, a pessoa fica numa confusão mental, a pessoa fica tão sem forças que ela já não acredita mais na própria intuição, ela já nem sabe mais quem ela é, quem ela não é, o que é certo, o que é errado. E é tudo de caso pensado, eles já fazem isso de propósito, por isso que é chamado abuso psicológico. A pessoa está ali sendo abusada psicologicamente e ela não sabe. A vítima começa a pisar em ovos, começa a pedir desculpas por coisas que não fez, começa a ansiedade, tensão, pisando em ovos toda vez que essa pessoa chega, se aproxima, porque o corpo, inconscientemente, a pessoa não entendendo ainda o que está acontecendo, mas inconscientemente já não quer estar ali perto daquela pessoa. E quando está, já não pode ser mais quem é. Está sempre ali, se eu fizer isso, a pessoa vai fazer aquilo, o que vai acontecer? Aquela tensão constante, e isso faz muito mal para o físico da pessoa, não só para o mental. Esse tipo de abuso é muito mais difícil de ser reconhecido porque não tem marcas, não tem provas. E muitas vezes quando as vítimas descobrem e aí querem falar para as outras pessoas, muitos nem acreditam. Só quem já viveu sabe o que é. Só quem sabe quem essas pessoas são de verdade que vai entender e valorizar no sentido de validar aquilo que a pessoa está contando ali, a experiência que teve, porque a maioria não entende e ainda fala: você aceitou porque quis, por que ficou lá? Por que você não saiu antes? Né? Não entende, porque é um abuso psicológico mesmo. A pessoa não sabe mais o que é, se o problema é ela, se o problema é ele. Mas assim funciona esse ciclo do abuso psicológico. O abuso psicológico, eles vão usar de preocupação. Eu faço isso porque eu te amo. É porque eu me preocupo com você. Isso é cuidado, é carinho. Eu tenho esse ciúmes excessivo porque eu amo tanto você, eu tenho medo de te perder, porque a minha ex, o meu ex, me traiu. Por isso que eu faço isso. Então, eles dão a entender que é amor, mas no caso é abuso. Por isso se chama abuso psicológico. Muitas pessoas carentes, quando passam por isso, ainda se sentem amadas, amados. Mas na verdade não é amor, isso não é amor. Vão falar que meu pai era assim, minha mãe era assim, por isso que eu faço isso, porque eu aprendi com eles. Não fui amado, não fui amada na infância, por isso que eu faço isso. A pessoa que busque ajuda e se trate, você não é obrigado, obrigada a aceitar isso. É porque eles querem dar essa desculpa pelo que eles estão fazendo ali, que é abuso. Agora vamos falar do abuso sexual. Muitas pessoas creem que o abuso sexual é aquele que é cometido por um pedófilo na rua, que vai lá e estupra uma criança, ou uma pessoa que no meio da rua, um desconhecido, vai lá e estupra alguém, ou mesmo na própria família a gente escuta padrastos e até mesmo os próprios pais abusando dos filhos, das filhas. Isso existe, gente. É surreal, mas existe. Não é só isso. Você pode estar casado, namorando, noivo, noiva, e se essa pessoa te força a fazer algo que você não quer, que você não tem vontade, é contra a sua vontade, isso é abuso sexual. Ou lá no ato, a pessoa faz você fazer coisas que você não quer, você fala não e a pessoa praticamente te obriga, fazendo parecer que é porque te ama e pede, insiste, não respeita você dizer o não. Isso é abuso sexual também. Muitos dão remédios para as vítimas dormir e abusam depois. Muitas vezes a pessoa está alcoolizada e eles aproveitam da vítima enquanto está dormindo.
depois que a pessoa acorda no dia seguinte, que dá uma lembrada mais ou menos do que foi que aconteceu. Abuso sexual também é quando você não quer ter relação ou não quer fazer o que essa pessoa quer que você faça e essa pessoa fica emburrada e não fala com você, te dá um tratamento de silêncio. É quando você se sente forçada a fazer algo que você não quer. O abusador muitas vezes proíbe a vítima de usar camisinha, de usar anticoncepcionais e ameaça dizendo que se ela não fizer o que ele quer ou o que ela quer, que vai buscar alguém que faça. Esses são alguns exemplos do que é abuso sexual. Agora vamos para o abuso patrimonial. O abuso patrimonial vai desde roupas até documentos como passaporte, celular, um objeto seu, pessoal, onde essa pessoa irá ali tentar destruir aquilo. Muitas vezes vai quebrar, vai jogar fora, vai rasgar, vai dar, vender seus pertences sem a sua permissão. Isso é abuso patrimonial. Muitas vezes vão reter seus documentos. Se você sai do relacionamento e vai embora, eles não deixam você depois ir lá e buscar os seus pertences. No abuso moral, vamos falar sobre 3 partes fundamentais, que é a calúnia, difamação e injúria. Calúnia é quando a pessoa levanta falso testemunho acusando uma pessoa de que ela roubou algo que ela não roubou. A pessoa está caluniando aquela pessoa. Segunda difamação, que nós já conhecemos muito em relação a esses relacionamentos abusivos, que é quando a pessoa difama, fala coisas sobre você, que você traiu, que você saía com outras pessoas, para manchar, para sujar a sua reputação. Está te difamando muitas vezes usando de mentiras para falar algo sobre você, para que as pessoas olhem para você com outros olhos. E como a gente já falou aqui antes também nos outros vídeos, nos outros módulos, eles normalmente fazem isso porque eles sabem que você já sabe quem eles são e eles ficam com medo de você expor eles, e a reputação deles, a imagem deles tem que estar ali intacta. Então eles vão atacar para se defender, atacando a sua reputação nesse caso. E a injúria, que é um fato ofensivo, onde a pessoa vai chamar a outra pessoa, por exemplo, de gorda, gordo, vagabundo, vagabunda, nesse nível. No abuso físico é algo também interessante porque vai crescendo. No começo pode acontecer da pessoa dar um empurrão, dar um beliscão, puxar o cabelo, te impedir de sair de um ambiente, se colocar na frente depois de uma discussão, te trancar dentro de um dormitório ou dentro da casa. Isso tudo é abuso físico, porque muitas vezes a pessoa fala, mas a pessoa nunca me bateu. Não necessariamente essa pessoa vai vir e dar um tapa na sua cara, te dar um soco, porque eles sabem que se deixar marcas, eles estarão com dificuldades ali, com problemas perante a lei. Isso é crime e aí então eles vão ter que pagar por isso. Então eles não vão chegar a esse ponto, mas empurrar, beliscar, se colocar na sua frente, te trancar, quebrar objetos seus, quebrar uma porta, dar soco na parede. Muitos deles e delas se batem, bate com a cabeça na parede, quebra coisas para intimidar você, para você ficar ali com medo pensando, nossa, essa pessoa tá fazendo isso, tá fazendo na parede para não fazer em mim, né? E aí você já pensa, ó, o que vai acontecer depois disso? Dá um desespero na pessoa. E é isso que eles querem. A pessoa segurar você com firmeza, segurar com força. Você vai sentir a raiva ali. Isso é abuso físico. Não necessariamente a pessoa tem que realmente te machucar da maneira onde deixe marcas para ser considerado abuso físico. E agora vamos falar sobre o abuso espiritual, que é quando a pessoa usa da palavra de Deus para abusar da vítima, fingindo que é algo que ela está indo contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus. Então vão usar palavras, versículos, distorcendo para abusar então dessa vítima, mas parecendo que está sendo uma pessoa de Deus, está ali falando que é o certo e você que está sendo desobediente a isso. Isso é abuso espiritual. Vão falar que a mulher que é submissa, ela é a mulher que teme a Deus. A mulher sábia edifica o seu lar. Amar é isso, isso e isso, como diz a palavra de Deus. O amor suporta tudo. Para quê? Para que depois que eles vão lá e te machucam, te batem, como a gente falou no anterior, que é o abuso físico, você fique lá, porque muitas vezes eles vão bater na vítima, aí eles sabem que eles vão ter problema.
E muitos deles ainda choram, fingem que se arrependeram, para você ficar com pena. E quando você vê, você que tá machucada e você que tá lá cuidando dessa pessoa. Como se ele que tivesse tomado um soco, um tapa, um empurrão, um beliscão. E eles fazem isso de propósito, porque eles jogam a raiva e depois eles precisam disfarçar para que você perdoe, para que você entenda, vão dar as desculpas, por que eu fiz isso, eu não queria ter feito isso, eu sou um monstro. E aí quando você vê, você tá lá. Não, você não é um monstro. Não, você não fez isso por mal, eu entendo, não tem problema, fica calma, tá tudo bem, tá tudo bem. Isso tudo é abuso. E na parte espiritual ainda pior, porque eles usam a palavra de Deus contra você, para você ficar com medo achando que Deus vai te punir porque você não está sendo obediente a Ele. Isso é uma grande mentira, por isso é tão importante a gente ter o conhecimento da palavra de Deus, a verdade que nos liberta, e não baseado no que eles julgam ser e tentam jogar em cima de você, em cima das vítimas, em cima de nós, para que a gente fique ali, fazendo a vontade deles, achando que é a vontade de Deus. Deus é maior. E é isso, gente. Aqui tem outro também que eu posso deixar para vocês de bônus, que é o abuso tecnológico. Hoje já existe isso, né? Naquela época, lá no passado não tinha, mas existe hoje. A pessoa ali por celular, por text message, pelo WhatsApp, por e-mail, pode te abusar também. Abuso tecnológico. Muitas vezes, onde você tá? Com quem você tá? Nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Quem é essa pessoa que entrou aí? Quem é que deu like na sua foto? Você tá de gracinha com essa pessoa? Olhar tudo no seu celular, exigir que você dê a senha, mas a senha deles você não vai ter. Eles podem fazer o que quiser, você não. Manda foto. Onde você tá? Quero ver. Com quem? Quando? Onde? Que horas? Isso é abuso. A pessoa confia em você ou a pessoa não fica com você. E você ali com medo, preocupado, muitas vezes, como eu falei antes aqui, achando que é ciúmes porque te ama, e aí você acaba cedendo e fazendo a vontade dele ou dela, e isso tudo não passa de mais um teste, onde eles estão vendo ali até onde eles conseguem levar você e abusar você e você aceitar. Hoje sabemos, por isso esse curso aqui é tão importante. Eu estou muito feliz por vocês estarem se dando essa oportunidade e ter mais esse conhecimento e também poder passar isso adiante para outras pessoas que possam vir também a ter esse conhecimento e ajudar outras pessoas também, porque assim você se liberta. Peraí, a pessoa me falou isso. Ah, não, isso é abuso. Aí você vai e fala para a pessoa. Se for a pessoa próxima de você e Deus colocar no seu coração, sim, olha, isso daí não é certo e isso é abuso. Quantas vezes, no meu caso, eu cheguei a ficar presa, meu ex-namorado, primeiro namorado, eu achava que lindo, ele me ama, ele tem tanto ciúmes de mim, tanto medo de alguém me ver na rua e se apaixonar, que ele saía e trancava todas as portas e eu ficava sozinha lá. E era um apartamento que era no térreo e tinha grades. Como que eu ia sair de lá se acontecesse alguma coisa? Então assim, na minha cabeça eu nunca vi por esse lado. Eu via que ele me amava e era tanto ciúmes, tanta carência que eu tinha que eu achava aquilo lindo. Mas isso é abuso. Não tá vendo o meu bem-estar, não pensou no que poderia acontecer comigo no momento ali de emergência. E sim pensando nele mesmo. Provavelmente estava me traindo e aí certeza que eu não ia pegar. Simples assim. Então, gente, não se deixe enganar. Tenha esse conhecimento, leve adiante, porque vai nos libertar para a honra e glória de Deus. Isso é muito importante de ficar aqui. Por isso eu trouxe essa aula especificamente falando, dando exemplos sobre esses tipos de abuso. Fiquem com Deus e nos vemos na terceira aula do módulo 3. Até lá. Tchau, tchau.